Olá galera, mais uma vez aí, bom dia. Então hoje nós estamos com mais uma aula especial para vocês sobre ciências e hoje a gente vai falar fundamentalmente das propriedades gerais da matéria, né? Aqui nós temos, você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre essas propriedades, né? E aí nós vamos começar com a primeira propriedade geral da matéria, que é a massa, né? Então o que é massa? Então, massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. Então, a massa é toda a quantidade de matéria que existe em um corpo. E a massa, geralmente, ela é confundida com peso, né? As pessoas confundem com peso. Porque muita gente diz assim, eu vou à farmácia, aí sobe na balança, eu estou pesando 60 quilos, estou pesando 80 quilos. E ali não é peso, quando você vai na balança, ali você está medindo a sua massa. Porque o instrumento que mede massa chama-se balança. O peso, para você determinar o peso, você tem que pegar a sua massa e multiplicar pela gravidade do local onde você se encontra. Então, peso é a massa vezes a gravidade. Então, peso ele é uma grandeza vetorial, ele é uma força. Massa não, massa é uma grandeza escalar. Massa no sistema internacional é dada em quilogramas. E peso no sistema internacional é dado em Newton, em homenagem ao grande físico, pai da física clássica, Isaac Newton. Então está aí, massa. Peso é a força com que a Terra aplica sobre os corpos de massa M, puxando-os para o seu centro. Ou seja, peso é uma força. Então, se você vê o planeta Terra aqui, a Terra ela atrai todos os corpos para o seu centro. Olha, considere esse corpo bem aqui, ó. Ele vai ser puxado para o seu centro com uma força-peso. Olha aqui a força-peso puxando. E todos os elementos de massa M é puxado para o centro da Terra com essa força. Olha aí, ó. Ou seja, como se o centro tivesse um grande ímã, ó, é como se a Terra tivesse um grande ímã aqui no centro, puxando todos os corpos para o centro da Terra. Então esse pincel aqui, ó, ele caiu porque a Terra puxou o pincel para o seu centro. E essa força que puxa chama-se peso. E peso não é dado em quilo. Peso é dado em Newton. E peso não se mede em balança. Na balança você se mede a sua massa, ok? Então vamos para frente. Após você aprender o que é peso, vamos ver como determina o peso. Então o peso é dado pelo produto da massa vezes a gravidade. O peso é uma grandeza vetorial, então você bota uma seta. E a gravidade também é uma grandeza vetorial. A massa não possui seta porque ela é uma grandeza escalar. E para quem não sabe a diferença, grandeza escalar é aquela grandeza que toda pessoa entende quando você diz só o valor dela e a unidade de medida. Tipo assim, João tem 10 anos de idade. Então eu só disse 10, que é a unidade, que é o valor, 10 anos, todo mundo entendeu. Agora, grandeza vetorial, não. Grandeza vetorial, para ser entendida, você precisa indicar o módulo, a direção e o sentido. Tipo, força. Força tem um valor em Newton, tem uma direção que você empurrou o corpo e tem um sentido também que você deslocou o corpo. Então, força é uma grandeza vetorial. Então, tá aí. Peso é a massa vezes a gravidade. Por exemplo, se eu for na balança hoje, a balança vai medir que eu tenho 64 quilogramas, mas isso não é o peso, é a minha massa. Então, se eu tenho 64 quilogramas, qual seria o meu peso? Como o peso é a massa vezes a gravidade, eu vou pegar 64. A gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas a gente arredonda para efeitos de cálculos para 10. Então, para todo efeito, a gravidade da Terra é 10. Então, eu vou multiplicar a massa vezes a gravidade, 64 vezes 10. Então, o meu peso vai ser 640 quilos. Não, 640 newton, porque peso é uma força e toda força é dada em newton. A força elétrica, a força de atrito, a força de tração, força de compressão, força magnética, todas as forças têm que ser dadas em newton. E o peso não é diferente. Peso é uma força e ele vai ser dado em newton, em homenagem a Isaac Newton. Agora nós vamos para a inércia. Inércia, para quem não sabe o que é inércia, todo corpo naturalmente ele é preguiçoso. Então, se ele está parado, ele tende a continuar parado. Mas se ele está em movimento, ele quer continuar em movimento.
Então, inércia nada mais é do que a propriedade em que o corpo oferece uma resistência para alterar o seu estado de equilíbrio. Por exemplo, se ele está parado e você for movimentar, ele vai te fornecer uma força de resistência, ele não vai querer sair. Mas também, se ele estiver andando e tu quiser frear, ele também vai oferecer uma resistência para não frear. Isso é inércia. Então, inércia é a propriedade que os corpos têm de resistir a qualquer tentativa de mudança de seu estado de equilíbrio. Então, essa inércia, pessoal, ela é usada mais na frente para expressar uma das leis de Newton, a primeira lei de Newton, que é conhecida como lei da inércia, que diz: se a força resultante aplicada sobre um corpo for zero, este corpo tende a continuar no seu estado que ele estava antes. Se ele estiver em repouso, ele tende a continuar em repouso, ou seja, velocidade zero. Mas se ele estiver em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. Certo? Então, isso é inércia. E inércia, pessoal, é semelhante à massa. Se a pessoa tem uma grande massa, ela é gorda, ela tem grande inércia. Se ela é magrinha, ela tem pequena inércia. Logo, é mais fácil você movimentar e tirar ela do lugar. Quem tem grande inércia tem maior resistência para sair do lugar. Então, dá mais trabalho você tirar uma pessoa, por exemplo, obesa do local do que você tirar uma pessoa esbelta, por causa da inércia. Certo? E a lei da inércia diz que todos os corpos querem continuar no estado que se encontrava antes. É por isso que quando eu estou dentro do carro, eu tenho que usar o cinto de segurança, porque se eu tirar o cinto, eu vou estar vulnerável à inércia. Se eu tiver a 120 por hora, eu vou querer andar a 120 por hora. Se o carro bater numa árvore ou frear, eu vou querer continuar a 120 por hora. Então, por inércia, eu sou lançado para frente. Então, eu sou lançado do para-brisa do carro, às vezes é sacado fora. Certo? Isso é inércia. Agora vamos mais uma propriedade chamada de impenetrabilidade. O que é a impenetrabilidade? Vamos aqui mudar o ângulo para vocês. O ângulo aqui para pegar melhor. Pronto, vamos ver se está tudo ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na câmera. Eu acho que agora está melhor. Show! Então vamos aqui. Impenetrabilidade. Impenetrabilidade dos corpos, ou seja, dois corpos, essa propriedade ela afirma que um corpo ele oferece resistência para um não penetrar no outro. Ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Isso é a impenetrabilidade. É impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Tipo aqui, olha, eu estou com essa caixinha, mais uma vez, e eu quero no lugar dessa caixinha botar essa outra aqui. Então, eu vou querer colocar aqui, mas ela não dá para colocar porque tem outra. Então, para colocar ela aqui, eu tenho que tirar essa daqui para colocar outra. Isso é impenetrabilidade. É impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Observe que agora, ó, esse aqui ocupou, mas esse aqui saiu. Ou seja, essa lei é muito conhecida, né? E ela tem a recíproca dela. Assim como é impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, também é impossível um só corpo ocupar dois lugares no espaço ao mesmo tempo. Ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar lá, naquele mesmo instante, ok? É impossível estar aqui e estar lá em outro ponto ao mesmo tempo. Agora vamos para outra propriedade da matéria, uma propriedade muito conhecida chamada de volume. O que é o volume? É o espaço ocupado por os corpos. Então, o espaço que o corpo ocupa é o volume dele. E o volume geralmente era medido em litros, mas ele também pode ser medido em milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetro cúbico, ou como eu falei, litro. Mas no sistema internacional, o volume tem que ser dado sempre em metros cúbicos. E aí nós temos algumas conversões de valores para traduzir melhor para você. 1 milímetro cúbico equivale a 1 milésimo do mililitro, ou seja, 0,01 do mililitro. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, a 1 ml. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se você tiver uma caixa d'água que tem 2 metros de largura, 2 metros de comprimento e 2 metros de altura, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 de volume. Vou ter 8 metros cúbicos de volume. E 8 metros cúbicos de volume cabe 8.000 litros d'água.
E aí eu tenho agora a antepenúltima propriedade geral da matéria, que é a divisibilidade. O que essa propriedade nos diz? Que toda matéria ela é passível de ser dividida em várias partes. Então, se eu pegar esse pincel, eu divido ao meio, a metade eu divido ao meio e assim sucessivamente. Então, eu consigo dividir a matéria em várias partes, até eu chegar numa parte indivisível, uma parte ínfima, que os gregos chamaram lá antes de Cristo de átomo. E aí, você viu que a matéria ela tem essa propriedade da divisibilidade. Penúltima matéria, penúltima propriedade geral da matéria, compressibilidade. O que essa propriedade nos diz? Que toda matéria pode ser comprimida, ou seja, ela pode ser imprensada. Se eu pegar, por exemplo, aqui, estão vendo a matéria? Ela pode ser comprimida, ó. Estou comprimindo, então ela tem essa propriedade de amassar, certo? Então eu consigo comprimir sem alterar a massa continua a mesma, mas o volume diminuiu porque eu comprimi. Essa propriedade é chamada de compressibilidade. E a última propriedade é a propriedade da elasticidade. O que essa propriedade geral nos informa? Toda matéria possui um pouco de elasticidade. O que diz isso? Que toda matéria, a elasticidade é a propriedade que faz com que os corpos voltem ao seu tamanho original depois de ser comprimido. Por exemplo, você até usar esse papel. Eu vou imprensar um pouquinho o papel e vou soltar. Observe que ele está voltando ao seu estágio original. Isso é elasticidade. Nem toda matéria tem elasticidade exorbitante, mas todas têm um pouquinho de elasticidade. Agora tem aqueles corpos que obedecem à lei de Hooke, que são bem elásticos. Por exemplo, você pega uma bola de plástico, de borracha, você comprime. Quando você solta, ela restaura o seu tamanho original. Isso é elasticidade. E aí, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje, mas nós precisamos fazer uma pequena experiência que vai tratar exatamente da impenetrabilidade. Essa experiência eu vou pegar agora para vocês, onde a gente vai fazer uma pequena demonstração. Então, vamos lá. Vamos ver se ela... Pronto. Então aqui, considere, ó, essa água, esse copo está cheio d'água, mas não está cheio totalmente, mas tudo bem. E essa rocha aqui, ela me acompanha já há mais de alguns anos. Eu trouxe ela de Guadalupe, lá quando nós fizemos uma excursão na barragem de Boa Esperança em Guadalupe, eu trouxe essa rocha de lá. Então ela é meu objeto de estimação, ela é bem densa. Mas o que eu quero fazer? Eu quero mostrar o seguinte, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então eu vou colocar essa pedra aqui dentro, e quando eu colocar, olha o que vai acontecer, ó. Metade da água, a parte da água derramou. Essa parte da água que derramou, ela tem o mesmo volume da pedra, da parte da pedra que está dentro d'água, mostrando que para que a pedra entrasse, parte da água teve que sair. É impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. E com isso, eu posso fazer um cálculo que às vezes a gente demoraria tempo para fazer, é calcular o volume dos objetos. Você calcular o volume de um cubo é fácil, porque você pega as arestas e multiplica. Por exemplo, se a aresta tiver 2, 2 e 2, eu pego 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então eu vou ter 8 metros cúbicos, ou 8 centímetros cúbicos. Mas se o objeto é todo irregular, assim que nem uma pedra, não dá para eu achar o volume usando essas equações matemáticas. Uma das formas é você encher um copo totalmente de líquido. Quando você encher ele até a borda, você joga essa pedra dentro. Quando essa pedra entrar todinha dentro do líquido, o líquido derrama. Então aquele volume que derramou, você bota no beck onde mede o volume. Então aquela quantidade que está medida ali é igual ao volume da pedra que está ali dentro. Ou seja, é uma forma de você calcular o volume. Então tá aí, galera. Valeu a nossa aula de hoje de propriedades gerais. E na próxima aula nós vamos tratar das propriedades específicas da matéria. Valeu, um abraço. Enquanto isso, enquanto essa pandemia continua, vocês fiquem em casa. Breve já estaremos livres para nós termos as nossas aulas presenciais. Valeu, um abraço do Nilson.